Olá, gente, tudo bem? Bom dia! Chegamos então na nossa aula de número 27 e o nosso extensivo está se encaminhando aí para a reta final, não é verdade? São 30 aulas o nosso extensivo, já estamos na aula de número 27. A aula de número 27 é um assunto que eu gosto muito de explicar. Eu acho que eu digo isso toda aula, não é verdade? Eu sou um apaixonado pela matéria. Então, gente, o terrorismo no século 21, tema da nossa aula de número 27. A gente começa falando, né? Vamos lembrar que o século 21, né? Século 21, ele começa no ano de 2001, né? E o século 21 vai terminar no ano de 2100. Então, se nós estamos aí em 2020, né? 20% desse século já se foi, ainda tem 80% do século 21 para acontecer. Uau! E nesses 20 anos do século 21 já aconteceram coisas pra caramba, até a nossa pandemia, né, do coronavírus, que vai estar registrada nos livros para todo sempre. Então, o século 21 começou de uma maneira muito triste, né? O século 21 começou com um grande atentado terrorista, o maior atentado terrorista da história dos Estados Unidos. Eu quero que a Eulália mostre para vocês uma imagem aqui, na televisão, tá certo? Ano de 2000, certo? No ano 2000 foi um ano de eleições nos Estados Unidos, assim como o ano de 2020 é um ano de eleições, né? Os americanos, né, os estadunidenses estão lá, né, num ano eleitoral em que Donald Trump tenta aí uma reeleição e Joe Biden, né, tenta chegar à Casa Branca. Também houve uma eleição nos Estados Unidos no ano 2000. É muito interessante a gente começar essa aula, que eu vou falar sobre os terrorismos no século 21, é muito importante a gente falar dessa eleição do ano 2000. As regras eleitorais nos Estados Unidos, elas são bem diferentes das regras eleitorais no Brasil, né? No Brasil, os cidadãos votam, soma-se os votos, aquele que tem mais votos é o presidente eleito. Nos Estados Unidos não é bem assim que funciona, tem umas regras malucas lá. Mas se a gente fizesse aí uma síntese de como funciona as eleições nos Estados Unidos, uma síntese a grosso modo, então as pessoas votam e vence a eleição nos Estados Unidos, teoricamente, aquele candidato que vence num maior número de estados, né? Não importa o número de votos que ele recebe dos cidadãos, importa teoricamente quantos estados esse candidato vence. Então, na eleição do ano 2000, haviam dois candidatos que eram, de um lado, George W. Bush, né, e de outro lado, Al Gore, né? Al Gore representava aí o Partido Democrata e George W. Bush representava aí os republicanos. E foi uma eleição estranha, essa eleição nos Estados Unidos no ano 2000, porque votaram e se a regra americana fosse a brasileira, ou seja, somados votos, então Al Gore teria sido eleito presidente dos Estados Unidos da América. Al Gore fez mais votos que George W. Bush, mas George W. Bush venceu em um número maior de estados. Só que os estados que Bush venceu são os estados menos populosos nos Estados Unidos. Foi bem confusa essa eleição. E aí Bush, né, que foi eleito lá no final de 2000, toma posse já no comecinho, né, de 2001, tá certo? E o começo do governo do presidente Bush foi um governo bem difícil, no seu início foi bem complicado. Por quê? Porque havia por parte do povo americano um sentimento de rejeição ao presidente. Bush é natural do estado do Texas, né? O Texas é um estado rural, né? Bush, ele fala um inglês com sotaque do Texas, né? Ele fala um inglês com sotaque rural. E não é porque um presidente tem um sotaque rural que ele vai ser um bom ou um mau presidente. Mas sabe aquela parcela da sociedade americana que não tinha votado em Bush? Meio que ridicularizava o sotaque rural que Bush tinha. Bush andava com um terno altamente alinhado, mas o sapato de Bush era aqueles estilos, aquelas botas country, sabe? Aquelas botas estilo vem cá meu cavalo.
Então o povo americano meio que ridicularizava, botava a mão na cabeça, ai, olha lá, o nosso presidente. Então Bush começa a governar o país tendo um pouco de dificuldade de ter aceitação por parte de uma boa parte dessa sociedade que não tinha votado nele, né? Então, gente, mas já no primeiro ano do seu governo acontece um fato que muda essa história e a popularidade de Bush, que era pequenininha, vai para a estratosfera. E o que aconteceu na história dos Estados Unidos? Aconteceu isso, né? Essa imagem são imagens do dia 11 de setembro de 2001. Perdão. Por volta das 8 horas da manhã, um avião que sobrevoava a cidade de Nova York perde altitude e colide com uma das torres do World Trade Center. Num primeiro momento, achava-se que era um acidente. E aí os bombeiros foram todos para lá, certo? Como vocês estão vendo, uma correria. Mas, de repente, 40 minutos depois, um segundo avião atinge a segunda torre do World Trade Center. E aí, naquele momento, estava muito claro que não se tratava de acidentes, mas se tratava de um grande atentado terrorista. O Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, o Serviço Militar, fecha as portas do país, ninguém entra no país, ninguém sai do país, certo? E os atentados terroristas não pararam por ali. Um terceiro avião, certo? Caiu em Washington, né? Foi arremessado em Washington sobre o Pentágono. Aqui vocês estão vendo uma imagem do famoso Empire State, né? E aos fundos o World Trade Center em chamas, né? E aqui vocês estão vendo uma foto do Pentágono. O que é o Pentágono? É a sede, né? É o Centro de Inteligência Militar dos Estados Unidos da América. É a sede das Forças Armadas dos Estados Unidos da América. Onde fica o Pentágono? Na capital dos Estados Unidos, na cidade de Washington. Então, um avião colidiu o Pentágono. Vocês estão vendo lá, ó, aquela imagem daquele avião ali é uma imagem fictícia que se colocou na imagem, né, para simbolizar onde o avião atingiu o Pentágono. É muito difícil achar na internet fotos dos detalhes da colisão do avião sobre o Pentágono. E por quê? Porque os americanos sempre dizem que há dois lugares no planeta Terra que são os lugares mais protegidos do mundo: o Pentágono e a Casa Branca. Então, se o Pentágono foi colidido, então todo esse serviço de defesa suprema que os Estados Unidos tanto prega não é tão eficiente assim, né? Então os americanos fazem de tudo, o governo dos Estados Unidos hoje faz de tudo para que o mundo jamais esqueça o 11 de setembro, mas que o mundo esqueça que no 11 de setembro houve um avião que colidiu com o Pentágono. Mostrar e lembrar que um avião colidiu o Pentágono é mostrar a fragilidade da estrutura do governo dos Estados Unidos. Mostrar o World Trade Center é alimentar a razão do que leva uma série de guerras que os Estados Unidos fizeram ao longo desse comecinho dos anos do século XXI. Então os Estados Unidos faz de tudo para que o mundo jamais esqueça do 11 de setembro, mas que o mundo esqueça desse avião que caiu no Pentágono. Foi o terceiro avião tomado pelos terroristas. E houve um quarto avião, né? Esse quarto avião decolou em Nova York e o seu destino seria Connecticut. Mas esse avião, tomado pelos terroristas, desviou. Ao invés de Connecticut, ele desviou. Para onde ele ia? Ninguém sabe ao certo. Muitos dizem que o destino seria a Casa Branca. Mas esse avião, né, segundo o relatório oficial do FBI, esse quarto avião, os tripulantes, né, as pessoas que estão dentro do avião, mais os terroristas que estão lá, duelaram. E o avião se desgovernou no ar e caiu
numa área de mata do estado da Pensilvânia. Nós não temos certeza se essa história de que os tripulantes e os terroristas duelaram e o avião caiu. Há quem fala que esse avião foi abatido aqui do solo, lá no alto, antes que aquele avião atingisse um alvo aqui embaixo, matando mais outras milhares de vidas. Mas assumir isso é uma coisa muito complicada, né? Porque o governo dos Estados Unidos teria que assumir que teria que sacrificar a vida daquelas centenas de pessoas que estavam lá no alto para que outras milhares aqui fossem poupadas. Então, houve um abatimento do exército dos Estados Unidos desse avião tomado pelos terroristas? Não sei, gente. Isso não é oficial, certo? Isso é uma suposição, entendeu? Mas eu não descarto essa possibilidade. Então, naquele dia 11 de setembro de 2001, que é um ano inesquecível, e eu particularmente tenho uma fascinação muito grande em ler sobre esse dia, em ler sobre tudo que envolve esse acontecimento. E o presidente George Bush, né, George W. Bush, filho do presidente Bush, né, ele vai para a televisão e faz um pronunciamento, né, o presidente Bush, dizendo: cidadãos dos Estados Unidos, nós não sabemos quem está nos atingindo, quem está nos atacando, mas vamos descobrir. E sem sabermos ainda quem é o nosso inimigo, fala do presidente, né? Dizia o presidente, abre aspas, os Estados Unidos estão em estado de guerra, tá certo? Então, naquele ano de 2001, começa a guerra contra o terror. E todo o serviço de inteligência dos Estados Unidos dizia que quem estava por trás desse grande atentado era ele, Osama Bin Laden. A gente falou do Osama Bin Laden, se não me falha a memória, foi semana passada, foi, né, Eulália? Semana passada, quando eu falei para vocês da guerra do Afeganistão, lembra que lá nos anos 80, né, os Estados Unidos armaram o Bin Laden para que o Bin Laden lutasse no Afeganistão contra as tropas russas, soviéticas, e agora Bin Laden, né, está sendo acusado pelo FBI, pelo Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, né, como o grande mentor desse atentado terrorista. Nunca Bin Laden disse, fui eu, nunca. É possível que tenha sido Bin Laden sim, né, certo? Tem umas teorias conspiratórias aí na história que dizem que quem tramou tudo isso foi o Bush, porque aí a popularidade dele aumentou, porque a sensibilidade do povo americano, o povo americano vai bater no peito, dizendo, presidente, vamos lutar contra o inimigo dos Estados Unidos, porque a popularidade de Bush, que era pequenininha, vai para a estratosfera. Quando Bush diz, vamos fazer uma guerra contra o terror, vamos atacar as pessoas que atingiram a pátria americana, o povo americano, não interessa se eram aqueles que eram os eleitores de Bush ou aqueles que não eram os eleitores de Bush, o povo americano, de maneira geral, vai ficar do lado do presidente. E tudo que ele dissesse, vamos lutar, e o povo americano bate no peito e diz, é isso, senhor presidente. Então tem algumas pessoas que dizem que esse atentado terrorista foi planejado pelo próprio presidente George W. Bush. E, sinceramente, eu acho isso muita maconha para minha cabeça aceitar que o Bush tramou esse atentado terrorista, certo? É muita maconha. São algumas teorias conspiratórias aí. Bom, mas se o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos diz que a Al-Qaeda, organização terrorista liderada pelo Osama Bin Laden, que tramou esse atentado, certo? Então, o Exército dos Estados Unidos agora é preparado para caçar a Al-Qaeda e caçar em especial o principal líder da Al-Qaeda, o senhor Osama Bin Laden, acusado de ter sido o grande mentor de tudo isso. Mais de 2.000 pessoas morreram no atentado do 11 de setembro de 2001. Tá certo, gente? Vamos adiante. Ó, aqui está uma foto do Pentágono, tá vendo só? E vocês estão vendo aqui uma foto do Pentágono, onde uma parte do Pentágono foi atingido, né? Destroços do avião, caos total, caos total. Gente, eu tenho um amigo, professor, né? Já trabalhou conosco no Gaia, hoje ele não está mais. Ele se casou em 2001, sabe?
E ele foi passar lua de mel em Nova York, certo? E ele estava lá nos Estados Unidos no dia 11 de setembro e ele, junto com a sua esposa, recém-casados, combinaram naquele dia 11 de setembro de levantar cedo no hotel e tomar um café da manhã no World Trade Center. E eles se atrasaram, certo? Dormiram um pouco mais do que a conta e não chegaram a tempo para tomar café da manhã no World Trade Center. E felizmente, né, porque senão eles teriam morrido nesse atentado. Olha que loucura, esse professor trabalhou conosco no Gaia, grande amigo meu, certo? Olha que coisa, gente, né? A vida das pessoas assim ligadas diretamente a esse fato da história. Acho muito interessante ver isso tudo. Então, no ano de 2001 e 2002 acontece a guerra contra o terror. Aqui e agora. Então, onde estava a Al-Qaeda? Al-Qaeda, segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, a Al-Qaeda estava no Afeganistão. E lá estava o Osama Bin Laden. Então as tropas militares dos Estados Unidos vão em 2001 e 2002 para o Afeganistão. Mas quando as tropas americanas chegam no Afeganistão, as tropas americanas botam a mão na cabeça. Porque o Afeganistão, lá na Ásia, é um país tão pobre, mas tão pobre, gente, que não tem nem prédios quase. Algumas cidades têm prédios, mas a maioria das pessoas moram em tendas, uma amarrada à outra. E onde é que está a Al-Qaeda? E aí diziam, vocês estão vendo aquelas montanhas lá no horizonte? São montanhas rochosas. É dentro daquelas montanhas que salões estão esculpidos e são apartamentos até com padrão de luxo dentro das montanhas e lá moram os líderes da Al-Qaeda. Então, só que as entradas, né, são muito secretas, não dá para perceber, é tudo muito bem montado. E aí, mísseis dos Estados Unidos começam a lançar em cima dessas montanhas, né, na esperança de destruir os focos aonde líderes da Al-Qaeda viviam lá dentro. Muitas montanhas do Afeganistão viraram pó, tá certo? E a Al-Qaeda foi destruída? Bom, a Al-Qaeda foi destruída em 50%. 50% da Al-Qaeda foi destruída, 50% das lideranças da Al-Qaeda foram mortos, mas um outro 50% fugiu. E aí é que está o problema. Fugiu para onde? Essa é a pergunta que o Serviço de Inteligência americano também faz. Para onde fugiram, né, outros líderes da Al-Qaeda? Metade da Al-Qaeda fugiu para vários lugares. Lá em 2001, 2002, o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos chegava à conclusão de que um desses grupos da Al-Qaeda, porque esses 50% não foge tudo para um lugar só. Segundo o Serviço de Inteligência dos Estados Unidos, esse grupo, esse 50% que foge, se divide em vários grupos, uns 20 grupos, 20 células da Al-Qaeda que se espalham pelos 4 cantos do planeta Terra. E o Serviço de Inteligência americana, militar, chega à conclusão de que um desses núcleos poderia estar no Brasil, no interior do Paraná, na fronteira entre Brasil e Paraguai, na cidade de Foz do Iguaçu. E na época o presidente Bush pede autorização para o governo do Brasil para vir aqui e investigar isso de perto. O presidente do Brasil naquele ano de 2002 era Fernando Henrique Cardoso. Fernando Henrique Cardoso, que estava no último ano do seu governo, diz para o presidente Bush que o Brasil não autorizava o serviço militar americano de vir para cá e investigar as coisas, né? Já que não havia uma certeza alguma desse fato. Eram evidências, mas não certezas. E, graças a Deus, o presidente Fernando Henrique Cardoso proibiu a entrada, porque se o Brasil fosse conivente, se o Brasil fosse um apoiador dessa política dos Estados Unidos, talvez, quem sabe, o Brasil estivesse nas miras de atentados terroristas, porque a Al-Qaeda passa a fazer, depois do 11 de setembro, outros atentados terroristas a outros países que foram
apoiadores dos Estados Unidos nessa guerra, como foi o caso da Espanha, que sofreu atentados terroristas, a Inglaterra sofreu atentados terroristas, e se o Brasil estendesse a mão para os Estados Unidos, poderia o Brasil também ser alvo desses atentados. A guerra no Afeganistão acontece, então ela não tem um sucesso, porque metade da Al-Qaeda foge e os americanos botam a mão na cabeça e estão desesperados. O povo americano estava simplesmente desesperado. Por quê? Porque o povo americano está com medo de botar a cabeça no travesseiro, pensando, vai que a Al-Qaeda está fazendo novos atentados terroristas, vai que alguns lugares dos Estados Unidos podem, nesse momento, estar indo pelos ares. E o presidente Bush precisa, certo, dar ao povo americano um sentimento de segurança. Ele precisa transparecer ao povo americano que a situação está sob controle. É aí que o presidente Bush fala: cidadãos dos Estados Unidos, nós vamos fazer a destruição do eixo do mal. Eixo do mal é uma expressão criada pelo presidente George W. Bush, aonde W. Bush fala quais são os 3 mais perigosos países para a segurança do povo dos Estados Unidos. E segundo o presidente Bush, os países que integram o eixo do mal são a Coreia do Norte. Está lá a família Kim no poder, produzindo um monte de bomba atômica, dizendo, vamos usar as bombas atômicas contra os Estados Unidos, porque os doidos lá da Coreia do Norte vivem dizendo isso sim, né? Bush diz que faz parte do eixo do mal também o Irã. O Irã, que é um país em que o governo é formado por muçulmanos xiitas, teocráticos, que pregam um sentimento de ódio aos Estados Unidos. O Irã, que tem um programa nuclear e a gente não sabe se eles estão produzindo bombas atômicas ou não. Então o presidente Bush diz que o Irã também é um país perigoso, que faz parte do eixo do mal. E nós temos aqui o presidente Bush falando do Iraque como um país que também integra o eixo do mal. O Iraque, que naquele momento estava sendo governado pelo ditador Saddam Hussein. Lembrando que lá em 1991 o presidente dos Estados Unidos era o pai do presidente George W. Bush. Lá em 91, George Bush, o Bush pai, fez uma guerra contra o Iraque, venceu a guerra, mas não conseguiu não conseguiu derrubar o ditador do Iraque, o senhor Saddam Hussein. Então o presidente George W. Bush dizia que o Iraque era um país perigoso para os Estados Unidos, porque ele afirmava que o Iraque é um país que abrigava dentro do seu território, talvez, Osama Bin Laden, E também o presidente Bush dizia: acho que o Iraque é um país perigoso porque possui armas de destruição de massa. O que é uma arma de destruição de massa? Um míssil pode destruir um quarteirão inteiro de uma cidade. Isso é uma arma de destruição de massa? Resposta: não. Isso não é uma arma de destruição de massa. Uma arma de destruição de massa é uma arma que tem a capacidade de destruir uma cidade inteira. As armas de destruição de massa estão classificadas em 3 estilos. Elas podem ser nucleares, como foi a bomba atômica de Hiroshima, de Nagasaki. Elas podem ser armas químicas, que vão lançar um gás venenoso sobre a sociedade, matando as pessoas, mas deixando os prédios, os carros, tudo intacto, E uma arma de destruição de massa também pode ser uma arma biológica, onde lança-se sobre a sociedade um vírus mortal ou uma bactéria mortal. Então, armas de destruição de massa são nucleares, químicas e biológicas. O presidente Bush acusava Saddam Hussein, ditador do Iraque, lá no comecinho do século XXI, de que ele, Saddam Hussein, era um perigo para os Estados Unidos porque ele tinha armas de destruição de massa. E ele, Bush,
tentando dar ao povo dos Estados Unidos um sentimento de segurança, Bush diz: vamos fazer uma guerra contra o eixo do mal. E nós vamos fazer uma guerra contra o Iraque, e depois uma guerra contra o Irã, e depois uma guerra contra a Coreia do Norte, e no final do meu governo, você, cidadão americano, vai botar a mão na cabeça e vai pensar: ufa, eu me sinto mais seguro vivendo dentro do meu país. Essa é a minha missão como presidente. E o povo americano bateu palmas para esse projeto maluco do presidente George Bush de querer sair fazendo guerras à torta e à direito? Ou o povo americano não bateu palmas? O povo americano bateu palmas, sim! Tanto que ele fez esta guerra, certo? Tanto que depois ele foi candidato à reeleição e ele foi reeleito facinho, porque o povo americano bateu palmas. E no final do segundo mandato do presidente Bush, o povo americano chega à conclusão de que o governo dele havia sido uma tragédia. Hoje, se pegarmos aí nos Estados Unidos, eles fazem lá pesquisas, né? Qual o melhor presidente da história dos Estados Unidos? Franklin Delano Roosevelt é citado como o melhor presidente da história dos Estados Unidos. E hoje é citado como o pior presidente dos Estados Unidos, ele, o presidente George W. Bush, é citado como o pior de todos. Mas demorou para o povo americano chegar à conclusão de que ele era ruim. Houve um momento que o povo americano dizia: estamos contigo, presidente, tanto que ele foi reeleito. E aí ele faz essa guerra contra o Iraque. Vamos fazer uma guerra contra o Irã, contra o Iraque e contra a Coreia do Norte. E vamos começar pelo Iraque. E por que pelo Iraque? Porque ele dizia que o Iraque tinha armas de destruição de massa. E ele dizia que o Osama Bin Laden estava escondido lá dentro do Iraque, certo? Mas esta é a segunda guerra dos Estados Unidos versus o Iraque. A primeira foi lá em 1991. E aquela primeira guerra do Golfo Pérsico, que eu já ensinei aqui para vocês, foi autorizada pela ONU. E agora o presidente Bush encaminha uma solicitação para a Organização das Nações Unidas, dizendo: eu, presidente Bush, peço autorização da ONU para fazer uma guerra nova contra o Iraque. Aí a ONU pergunta: e por quê? Porque eu acho que o Osama Bin Laden está lá dentro. Você tem certeza disso? Não. E por que mais? Porque eu acho, dizia o Bush, que o Iraque tem armas de destruição de massa. E a ONU olha para o presidente Bush e diz: uau, essas acusações são muito sérias. Você consegue provar isso, senhor presidente? E ele se vira daqui, se vira de lá, não consegue provar absolutamente nada. E a ONU chega à conclusão: não dá para autorizar essa guerra não, senhor presidente, porque os seus argumentos não são nada sólidos. Então a ONU não autoriza a guerra de 2003 que os Estados Unidos queria fazer contra o Iraque. Só que o presidente Bush sacode os ombros e diz: se a ONU não me autoriza, eu faço a guerra mesmo assim. E pode? Não pode. E aí? Ele fez a guerra? Fez a guerra. Os soldados americanos foram para o Iraque e destruíram o Iraque inteiro, certo? E aí? Não acontece nada? O que acontece é que o certo seria a ONU expulsar os Estados Unidos da organização, né? A ONU não deveria mais aceitar os Estados Unidos como um país membro. Mas quem tem peito para isso? Entendeu? Porque não é só uma questão de guerra, é uma questão econômica. Imagina que o Brasil se posiciona para expulsar os Estados Unidos da ONU. Aí os Estados Unidos é expulso da ONU, imaginamos. Aí os Estados Unidos olha assim: Brasil, temos comércio, acabou-se. Quem sai perdendo? Nós saímos perdendo. Então, os países vão olhar para os seus umbigos antes de votar. E aí, por mais que a ONU não autorizou essa guerra, a guerra aconteceu mesmo assim. Eu quero que vocês vejam aqui algumas imagens desta guerra de 2003, que faz parte do ciclo de guerras contra o terror, né? Então tá aqui Bush falando da necessidade da destruição do eixo do mal. Segundo ele, o eixo do mal são formados pelo Irã, o Iraque e a Coreia do Norte. Aqui outras imagens, aqui, a ONU discursando em 2003 sobre aprovar ou não aprovar, e a ONU não autoriza essa guerra contra o Iraque. Não autoriza, gente, lembre-se disso. Aqui vocês estão vendo imagens de 2003 no Iraque, né? Que idade você tinha em 2003? Você estava lá vendo
os programas infantis da televisão, né? Que legal, faz parte da vida. A gente tem uma infância, a gente tem que viver a infância da gente. Mas pensa que enquanto a infância da gente estava acontecendo, aquele mundo colorido e bonito, imaginário da criança, um mundo real acontecia lá fora e agora você está compreendendo esse mundo real que provocava tantas mortes. Soldados americanos entraram com tudo dentro do Iraque, certo? Provocaram um monte de destruições. Mísseis americanos são lançados da Síria para dentro do Iraque, certo? Alguns mísseis, né? O alvo nunca eram civis, os alvos eram militares, quartéis militares do Saddam Hussein. Acertou um quartel militar, mas aquele outro quartel militar, o míssil errou, erramos o alvo. O míssil percorre 300 quilômetros e errou o alvo. É muito comum errar o alvo. O problema, errou o alvo e o míssil cai em área residencial de pessoas simples, de pessoas comuns. E quando os soldados americanos entram no Iraque, encontram uma população iraquiana raivosa, enfurecida, dizendo: vão embora! O que vocês estão fazendo aqui? A quantidade de inocentes que morreram no Iraque, a quantidade de pessoas que ficaram, né, mutiladas por causa das explosões, está cheio de gente sem braço, sem perna, certo? Fora os tantos e tantos mortos, crianças órfãs. Os americanos fizeram caos. A guerra terminou e aí não encontraram as armas de destruição de massa e não encontraram Osama Bin Laden e os americanos estão convencidos hoje. Foi alarme falso. Ah, que pena, né? Como que pena, caraca? Qual é o país? Quando que a ONU vai fazer alguma coisa contra esse país? O que eu fiz agora? Eu me empolguei aqui, eu acho que o Timbinga dos Estados Unidos está aqui na aula, gente. O que eu fiz? Aqui, voltou. Gente, pensa, o país foi destruído, vidas foram ceifadas. Ah, pois é, a gente se enganou. Como se enganou? É claro que o atentado terrorista de 11 de setembro foi uma crueldade contra aqueles americanos, que eram pessoas de bem, que morreram. Mas a quantidade de vidas que os americanos mataram inocentemente supera em muitas vezes, certo, o que eles sofreram, tá? Aqui, gente, ó. Aqui Saddam Hussein foi encontrado, ele ficou escondido. Cara, Saddam Hussein, ele ficou 1 ano escondido dentro de um buraco com 2 metros de profundidade. Esse buraco era chão batido, lá embaixo tinha um colchão de espuma, onde ele dormia e todos os dias alguém jogava água e comida para ele. Soldados americanos retiram Saddam Hussein num buraco, né? E ele foi preso, ele foi julgado, Saddam Hussein, e condenado à pena de morte. Não por um tribunal americano, mas por um tribunal iraquiano. E ele foi condenado à pena de morte, Saddam Hussein, porque ele foi um ditador cruel, ele mandou matar, né, iraquianos aos montes. Ele não é um homem de bem não, esse Saddam Hussein. Mas os Estados Unidos fez uma guerra tão estúpida que o mundo acabou olhando para o Saddam Hussein com piedade, né? O crápula do Saddam Hussein, que é um ditador cruel, o mundo teve piedade, porque os americanos fizeram uma guerra tão estúpida que não faz sentido, tá certo? Muito bem, aqui é Saddam Hussein, certo? No momento do seu julgamento e depois ele foi executado numa forca em 2006, tá certo? Muito bem, e tudo isso fez crescer, né? O presidente George W. Bush conseguiu fazer crescer nos Estados Unidos. Perdão, vamos repetir a minha afirmação. O presidente George W. Bush conseguiu fazer crescer no mundo um sentimento de aversão aos Estados Unidos da América, né? Esse sentimento de anti-americanismo cresce no mundo com todos esses acontecimentos, tá certo? Aqui é o dia da execução do Saddam Hussein, as imagens são muito ruins, foram feitas com aqueles... Lembra, ó, lá em 2006 haviam celulares, aqueles celulares pequenininhos, aqueles Nokias que faziam fotografia, né, do tamanho, o celular é do tamanho desse controle remoto que eu tenho aqui, você lembra desses celulares pequenininhos, né? E o máximo que a gente fazia fazer uma mensagem de SMS, bater uma foto bem chulesenta, né, bem ruim, e alguém pega um celularzinho daqueles, da época de 2006, e faz fotos do Saddam Hussein no momento em que ele estava sendo executado, certo? São as únicas imagens que existem da execução do Saddam Hussein, mas são preciosas.
porque são as únicas, apesar de serem imagens muito ruins em termos de qualidade. O presidente, depois do George W. Bush, vem Obama no comando dos Estados Unidos, e Obama, em 2011, o que ele faz? Ele retira as tropas dos Estados Unidos do Iraque, né? Ele diz, boys, vamos voltar para casa, voltem para casa. E os soldados americanos, oh yes, certo, of course, presidente. E aí os soldados americanos foram embora do Iraque só em 2011. Em 2011, o Iraque vira um país que não tem mais um governo sólido, que não tem mais soldados americanos, e é nesse Iraque, pós-guerra, é nesse Iraque, sem soldados dos Estados Unidos, que vai ficar um espaço aberto para nascer, crescer um grupo chamado Estado Islâmico, né? Aí os americanos vão botar a mão na cabeça, porque o Estado Islâmico é um grupo jihadista que quer o quê? Guerras contra os Estados Unidos, né? Para o Estado Islâmico, morte aos Estados Unidos. Aí os Estados Unidos botam a mão na cabeça e pensam, meu Deus do céu, ruim é o Iraque com Saddam Hussein. Pior o Iraque sem Saddam Hussein. Esse Iraque que virou uma terra de ninguém, acaba criando espaços para nascer esse grupo jihadista que deu muita dor de cabeça aos Estados Unidos, tá certo? Agora ao lado de cá, do nosso quadro, aqui. Lembrando que o título da nossa aula é O Terrorismo no Século XXI, né? Então, o autor da nossa apostila cita uma guerra com muitos atentados terroristas na Chechênia, né? Onde é que fica a Chechênia, gente? A Chechênia é uma província da Rússia. Você sabe que a Rússia é um país gigante. Você sabe que a Rússia é o país que tem o maior território do mundo. E são muitas as províncias russas, né? A Chechênia é uma das tantas províncias da Rússia. E a Chechênia luta desde os anos 90 para cá, quando a União Soviética deixou de existir, a Chechênia luta para se tornar um país independente. Mas a Rússia diz, não tem nada da Chechênia ser um país independente. A Chechênia é uma província da Rússia que não tem grandes riquezas econômicas lá não, sabe? O solo da Chechênia é pobre em recursos naturais, mas é na Chechênia que passam os oleodutos que saem da Rússia e vão até a Europa. A Rússia vende óleo, a Rússia vende gás natural para a Europa. E esse óleo não é transportado por caminhão. Esse óleo são transportados por tubulações subterrâneas que saem da Rússia e vão para a Europa, passando esses oleodutos dentro da Chechênia. Então a Chechênia quer a independência, mas a Rússia não quer dar a independência para a Chechênia, porque a Chechênia vai ter um trunfo na mão. O quê? A tubulação de óleo que passa dentro do solo da Chechênia. Se a Chechênia fecha essa tubulação, a Chechênia terá um trunfo na mão. Ó, Rússia, a gente só vai fazer isso e aquilo se vocês, né, atenderem os nossos pedidos, senão não vai mais óleo para a Europa. Então, gente, muitos atentados terroristas aconteceram de chechênios em cima de russos e muitos atentados terroristas também de russos em cima de chechênios, porque a Chechênia quer a sua independência, mas a Rússia não aceita, tá? Embora o título da nossa aula é Terrorismo no Século XXI, lembrando que essas guerras na Chechênia estão lá na década de 90, é século XX, ainda não era século XXI, né? E para terminarmos a nossa aula, são muitos os atentados terroristas, né, na África. De 93 até 2015 são muitos, né? Mas se a gente pegar de 2015 para 2020, também tem muitos, gente, né? E por que esses atentados terroristas na África? Primeiro, vamos lembrar que a África foi colônia da Europa durante aí uns 100 anos, ou talvez um pouco mais. Lá da metade dos anos 1800 até a metade dos anos 1900, a África foi um continente de colônias europeias. Lembra? Era o imperialismo, era o neocolonialismo.
E aí a África conquista suas independências, independência da Argélia, né? Independência do Marrocos, independência da Tunísia, independência do Congo, independência de Ruanda, independência da África do Sul, e acaba ficando nesses países africanos independentes muitas rivalidades internas, rivalidades étnicas, rivalidades tribais. Podemos dizer também que essas rivalidades internas que a África tem hoje são frutos, são consequências da política imperialista que os europeus fizeram em cima da África, tá certo? Ruanda é um país que lá no começo do século XXI, final do século XX, virada do século XX para o XXI, né? Os conflitos internos na África são muito visíveis. Ruanda, né? Temos os Tutsis, né? Uma etnia de africanos que queria a morte, que queria uma limpeza étnica, que queria fazer desaparecer os Hutus, né? Na cidade de Ruanda tem até um filme muito famoso chamado Hotel Ruanda, que eu recomendo, é um filme bem violento, mas que mostra essa realidade de Ruanda, tá certo? O Congo, né? O Congo é um país que fica aí no coração do território da África, e o Congo é uma mostragem de toda a África. Por quê? Se você quer ver conflitos étnicos, o Congo você vai ver. Se quer ver conflitos religiosos, no Congo você vai ver. Então, a África tem muitos problemas e você vai encontrar uma amostragem desses muitos problemas nesse país chamado Congo, um dos países mais complicados, né? Também cheio de disparidades sociais do mundo. Sudão não está no texto da apostila, estou citando aqui por minha conta. O Sudão é um país também em que o povo do norte do Sudão odeia o povo do sul e vice-versa. Muitas guerras com muitos e muitos mortes aconteceram na história do Sudão. E depois de tantos e tantos mortos na história do Sudão, em 2012, há 8 anos atrás, resolveram parar os conflitos e resolveram, vamos tentar resolver isso, certo? De uma forma diplomática. Fizeram no Sudão em 2012 um plebiscito. A pergunta era, no plebiscito, né, nas urnas, você, cidadão do Sudão, depois de anos de guerras, né, você concorda que o Sudão deva ser dividido em 2 países? Sim? Não. 99% do povo do Sudão respondeu sim. Concordo que o Sudão tem que ser dividido. Então, em 2012, o sul do Sudão, né, se emancipa, se separa do Sudão, fazendo nascer um novo país na história chamado Sudão do Sul. Dos países do mundo que existem hoje, o Sudão do Sul é o mais jovem país do mundo atual, tá certo? Se pegarmos um mapa mundi atualizado, tem que estar lá o Sudão e o Sudão do Sul. Gente, é uma miséria esse país, é uma fome às custas de meia dúzia de pessoas extremamente ricas e poderosas, tá certo? E para terminarmos em definitivo na nossa aula, vamos comentar aí um pouquinho também da Nigéria, um país lá que fica lá, certo, no centro da África, praticamente, né, onde lá tem um grupo chamado Boko Haram. O grupo Boko Haram é um grupo jihadista. O grupo Boko Haram se inspirou lá no Estado Islâmico do Iraque, certo? E o Boko Haram, né, que eles são muçulmanos sunitas. O Boko Haram são muçulmanos sunitas, mas são fanáticos, e eles dizem lá, esses membros do Boko Haram na Nigéria, que nós não podemos aceitar nada na Nigéria que venha do Ocidente. Então o Boko Haram, esses caras, né, que eles não são descendentes árabes, né, eles são de etnias africanas, né, são negros, né, mas são muçulmanos fanáticos, se vestem com uma roupa militar e saem com metralhadoras, e aí pensa aquele grupo de 40, 50 homens que vão chegando numa localidade e por acaso entram num bar e o rádio tá ligado. Putz, no rádio tá tocando uma música dos Estados Unidos, então esse bar tem que ser destruído. Cadê o dono do bar? Mata o dono do bar. É isso que o Boko Haram faz,
certo? Lá em 2000 e quando foi? 2015, certo? Em 2015 o Boko Haram resolveu destruir também os lugares dentro da Nigéria onde tinham pessoas cristãs, porque eles dizem, temos que impor a moral de Maomé, temos que impor a moral islâmica. Encontraram uma igreja evangélica batista, que as pessoas estavam reunidas em culto religioso, cristão, protestante, né? Cercam a igreja, certo? Botaram fogo na igreja e todos os fiéis morrem queimados. Quando foi isso, Dodô? Olha só, gente, foi em 2015. Quero lembrar vocês, estou encerrando a minha aula, quero lembrar vocês que em 2015 aconteceu um atentado terrorista em Paris, quando pessoas do Estado Islâmico entraram na central de redação de uma revista chamada Charlie Hebdo e mataram 12 jornalistas porque fizeram charges contra o islamismo. Cara, aquele atentado terrorista que aconteceu em Paris em 2015 parou o planeta. O mundo ficou olhando para Paris porque 12 jornalistas foram mortos num atentado lá em 2015. E claro, e que piedade, né? Claro que esses jornalistas também foram inconsequentes porque sabem, né, que os muçulmanos fanáticos não aceitam gozação. E aí fizeram gozação deles e os terroristas foram lá na central de redação da Charlie Hebdo, o nome da revista, e fizeram um massacre. 12 morreram. Só que em 2012, o Boko Haram na Nigéria, eles mataram mais de 500 pessoas num atentado terrorista. Num atentado terrorista, enquanto 12 estavam morrendo em Paris, mais ou menos uns 500 estavam morrendo na Nigéria, né? Eram pilhas de pessoas para serem sepultadas, mortas aí, no caso, pelo Boko Haram. E aí tem uma charge bem famosa, na época da revista Veja, em que aparecia 2 homens da milícia do Boko Haram olhando para os mortos, os 500 mortos, perguntando, será que o mundo vai se importar? E o outro diz, é claro que não, a Nigéria não é a França, né? Então, é claro que a gente tem que se sensibilizar pelos 12 jornalistas franceses que morreram, mas a mídia não deu o mesmo alarde, a mesma atenção para os mais de 500 que morreram na Nigéria naquele mesmo momento, né? Parece que uma vida de um europeu vale muito mais do que a vida de um africano, certo? É lamentável isso, não é verdade? Então, gente, eu estou encerrando a nossa aula. Essa é a nossa aula de número 27, que mostra aí os terrorismos que acontecem no mundo no século XXI. Obrigado pela atenção e até a nossa próxima aula.